Eu perguntaria para o nosso convidado, José Luiz Pimenta Júnior, como diretor do Departamento de Infraestrutura da Fiesp, olhando as 27 unidades da federação, o que é curioso que cerca de 22 ou 23, o principal comércio é desenvolvido com a China. No caso do Acre, tem a relação forte lá com o Peru, Roraima com a Venezuela, o estado do Amazonas com a Colômbia, até por questões geográficas, com os Estados Unidos são três estados, mas especialmente o principal estado da federação economicamente falando, que é São Paulo, que vai ser certamente, caso isso seja implantado, presumo eu, o mais afetado, inclusive o setor industrial. Eu perguntaria ao senhor, a Fiesp já tem algum programa, já está desenvolvendo alguma atividade, já está alerta frente ao que pode ocorrer com a economia paulista, especialmente na área industrial? Não somente a Fiesp, mas se a gente olhar como um todo, a CNI, as próprias câmaras americanas, né, a ANCHAM, Câmara Americana de Comércio, agora a própria US Chamber, lá dos Estados Unidos, enfim, o setor privado está todo mobilizado, as associações de classe, as associações empresariais que vão ser, de alguma forma, afetadas, né, isso não se restringe somente ao estado de São Paulo, a hora agora é de ter unicidade, é de ter, obviamente, uma capacidade de diagnóstico muito forte daquilo que vai acontecer. A gente já sabe dos efeitos, mas para quem estuda o interior, né, para quem efetivamente conhece esses rincões do Brasil, sabe que o efeito na ponta é devastador. São fábricas fechando, né, se isso realmente vier a cabo, são layoffs, né, pessoas sendo despedidas, enfim, há toda um ecossistema, Vila, porque isso é importante deixar claro para o nosso telespectador. Embora a China aí represente 1/3 do nosso comércio global, né, os Estados Unidos da América têm uma relação muito forte com o Brasil, no que a gente chama de transações interindústria e intraindústria. O que é isso? São relações complementares de indústrias de transformação, sobretudo indústrias de transformação, que compram, intercambiam de alguma forma insumos e agregam valor. Isso acontece tanto daqui para lá quanto de lá para cá. De lá para cá é verdade um pouco mais bem final, farmacêutico e tudo mais, mas mesmo assim tem, né? Então a questão principal aí é que se construiu uma cadeia, né, comercial muito rica, muito dinâmica, de alta e média intensidade tecnológica. Então, é um tipo de comércio muito sofisticado, embora tenha insumos, obviamente, envolvidos, né, ou tem bens brasileiros que estão presentes na mesa do consumidor norte-americano, suco de laranja, o café, né, e que estão na sociedade americana como um todo, os aviões, né, exportados pela Embraer, enfim, autopeças. Então, note que é um tipo de comércio e esse tipo de comércio é muito importante ser falado, porque ele não se limita a uma empresa só. Ele se capilariza por uma cadeia de micro, médias, grandes empresas, e combina geralmente com as grandes empresas que exportam. Então, é importante dizer que é o nosso maior destino de manufaturados hoje, né? E, de certa forma, embora seja o nosso segundo parceiro comercial com 12% das exportações, é um tipo de exportação muito refinado, um tipo de comércio muito sofisticado. Então, não há dúvida que o setor privado como um todo, né, está apoiando o governo no sentido de mostrar para o governo aquilo que vai ter, né, e terá de prejuízo, enfim, munir o governo, obviamente, com o tipo de informação necessária para que ele possa negociar, Vila. Perfeito. Eu passaria para o Lacerda, pegando um gancho que o Zé Luiz destacou, a resposta do governo brasileiro e da sociedade brasileira. Como é que você analisa, tendo em vista que nós temos uma tradição no Brasil, muitas vezes que no passado, dos anos 50, tem eleições do clube militar, olha que isso faz tempo, que eram disputas enormes entre militares, entre os chamados, entre aspas, entreguistas e os nacionalistas. Entreguistas eram aqueles muito próximos aos interesses, na época de uma quase que única potência aqui em grande parte do mundo, os Estados Unidos. Então, vivemos da Guerra Fria. E do outro lado, os nacionalistas que defendiam a proteção do mercado nacional, as nossas riquezas minerais, é um momento que vai
ser criada a Petrobras em 1953, tal. Era uma tensão muito grande que nós tínhamos. Aí houve uma série de mudanças ao longo do tempo e chegamos agora aqui ao século XXI. Então, eu passaria ao professor Laerte a discutir. Na sua opinião, a resposta do governo, a articulação com a sociedade civil, com os outros poderes, você acha que esse é o caminho correto que está sendo feito? Para a gente não cair também naquele nacionalismo muito de discurso barato, mas sem efeito prático, e nós temos também isso em certo momento da nossa história, né? Aquele discurso do pachequismo, igual que falava no futebol na década de 80, né? Então, como equilibrar um discurso racional enfrentando um presidente bufão? Porque o Trump é um presidente bufão, ninguém pode levar a sério um elemento como aquele, né? É isso, Vila. O ufanismo não resolve, né? Por outro lado, é preciso pragmatismo, é preciso ação. E primeiro ficou claro que o Brasil, já em maio, tinha enviado uma carta que permaneceu mais no âmbito, vamos dizer, interno, porque evidentemente uma proposta de negociação que não foi respondida. Mais recentemente, houve essa mobilização com reuniões intensas com setores envolvidos, tanto da indústria, né, como lembrou o colega Pimenta, como também do agronegócio, e a publicação imediata que saiu ontem no Diário Oficial da Lei de Reciprocidade Econômica, né, que muitas vezes é mal compreendida, inclusive às vezes maltratada em alguns setores da mídia. Porque a reciprocidade, nesse sentido, não é você taxar na mesma medida e com o mesmo instrumento, né? É você utilizar como última instância, se a negociação não for bem sucedida, outras medidas previstas no cardápio, vamos dizer, da própria Organização Mundial do Comércio, a OMC, de retaliação cruzada, muitas vezes, envolvendo, por exemplo, quebra de patentes, envolvendo tarifação, cotas, enfim, uma série de outros elementos. Mas isso é lá na frente, se as negociações não prosperarem. O que tudo indica é que vão se intensificar, como já vão ocorrendo, as tentativas de negociação até o dia 1º de agosto, e restam 2 semanas, menos que isso. Muito provavelmente, no detalhamento, isso não será possível, e talvez, sim, um adiamento, não é? Dessa definição para que haja tempo de negociação. Como tem sido uma prática do Trump também blefar, né, no sentido de colocar determinadas situações que não se configuram na prática, pelo menos não da forma com que foram pré-anunciadas, existe sim alguma possibilidade de transação, de negociação. Agora, não há dúvida que o estrago está feito, de certa forma que a economia vive de expectativas e vive também de decisões que têm que ser tomadas. Então, em alguns momentos, produção já foram paralisadas, porque há uma incerteza muito grande com relação a preço, por exemplo, em relação às condições. Mas eu te diria, voltando à estratégia brasileira, eu acho que está correta, quer dizer, é o que tem que ser feito mesmo. Você busca a negociação, busca saídas alternativas e de forma que se mobilize também no fronte internacional uma mobilização de demais países interessados no sentido da configuração de interesses. Já foi citado aqui o papel dos BRICS, né? E outros interesses, como o Brasil tem boas relações com várias economias, também de buscar algum apoio no sentido de interesses comuns voltados para a negociação envolvendo, portanto, as práticas de comércio.